Ei, bom dia, meus alunos. E aí, tudo bem? Como estão vocês? Quero deixar um elogio para os alunos que na quinta-feira, aula de redação, primeira aula, né, logo após a semana de prova, aquela prova diferente, através da virtualidade, já fizeram a redação, entregaram, tiraram dúvidas. Isso aí mostra que o aluno está com disposição para aprender. Isso aí motiva o professor, porque a gente faz uma proposta, o aluno responde realizando aquela proposta. Isso motiva o professor a se aprimorar, certo? A fazer uma coisa de melhor qualidade para vocês, porque vocês estão retribuindo isso para o professor, beleza? Primeira aula hoje de gramática da segunda unidade, hein? Segunda unidade. Já acabou a primeira, agora é a segunda unidade. Pega o caderno aí, ó, marca lá que é a segunda unidade para não se atrapalhar. Usa o módulo certo, tudo organizado direitinho, hein? Hoje eu gravei de um jeito diferente, através do PowerPoint, a aula, a explicação, que permite também que vocês possam dar aquela pausa e copiar no caderno, hein? É importante principalmente para os alunos que não têm módulo. Tá fazendo atividade, o caderno tá cheio de atividade, não tem um assunto. Então aí você dá aquela pausa e copiar o tema do assunto, copiar a definição, copiar a exemplificação, porque na hora de estudar também é bom estudar assunto e as atividades, tá bom? Vai rodar o vídeo aí. Depois vocês podem me dar o feedback, ó. Ah, professor, eu gostei. Ah, professor, não gostei, eu prefiro que você fale mais ou menos, não sei, vocês que vão me dizer. Cada um tem uma preferência, certo? Vai rodar o vídeo aí. Ok, meus queridos. Vamos agora entender um pouco sobre a estrutura das palavras. Nosso primeiro assunto da segunda unidade se encontra na página 10 do módulo de vocês. É até interessante que os alunos que não possuem módulo, que eles façam anotações a respeito desse conteúdo. Pode pausar o vídeo e fazer anotações sobre definições, exemplificações também. E os alunos que possuem módulo, se desejarem, podem também fazer anotações no módulo ou caderno. Bem, pessoal, dentro desse assunto nós temos o radical, cognato, vogal temática e tema. Vamos entender esses conceitos agora, primeiro na parte teórica e em seguida na parte da prática, tá bom? O que é o radical? O radical é a parte da palavra que lhe confere um significado principal. O que isso quer dizer? O radical, pessoal, é como se fosse o DNA da palavra, o elemento principal que carrega o significado dela. A partir do radical, eu posso criar outras palavras, porque eu utilizo aquela mesma base, aquele mesmo DNA da palavra. Cognato. Cognato é reunião de palavras que apresentam o mesmo radical. Ou seja, quando eu descubro o radical, eu posso perceber que aquelas palavras permanecem com o radical inalterado. Ou seja, essas palavras são como se fossem parentes. Por isso que o cognato também é chamado de família de palavras. Já a vogal temática, ela é a primeira vogal após o radical. A partir do momento que o aluno já aprendeu a identificar o radical, ele só precisa perceber qual é a primeira vogal que vem após o radical. Essa vogal recebe o nome de vogal temática. Já o tema da palavra é a união do radical com a vogal temática, ou seja, entra uma função de matemática bem simples. Radical mais vogal temática igual a tema. Vamos para a parte mais prática agora, certo? Vamos entender como é que nós identificamos o radical. A primeira palavra que nós vamos analisar é a palavra escolar. A palavra escolar, pessoal, para identificar o radical, eu irei fazer uma sequência de palavras que são derivadas. De escolar eu posso derivar escolinha. Posso derivar também a escola e posso derivar também a escolaridade. Então, com essa sequência de palavras, eu posso perceber que uma parte da palavra permanece inalterada. Essa parte da palavra que permanece inalterada é chamada de radical. Vamos analisar? Observando a palavra, eu percebo que a parte que permanece inalterada em toda essa sequência vai do início da palavra até a consoante L. Essa parte da palavra é o radical da palavra escolar. Uma super dica: o radical nunca vai terminar em uma vogal, sempre terminará em alguma consoante, tá bom? Vamos analisar um outro exemplo da palavra falaria. Dessa vez nós temos um verbo, tá bom? Observem. De falaria, eu fiz a palavra falante. São palavras que são bem semelhantes. Falamos e também fiz falou. E ainda falei. Eu vou observar a palavra, vou perceber qual é a parte da palavra que permanece inalterada em todos esses exemplos de palavras parecidas que eu fiz, palavras derivadas. Então eu percebo que o radical da palavra falaria é fal. É dessa forma que se identifica o radical.
Já o cognato, pessoal, como foi dito, é um conjunto de palavras em que o radical permanece inalterado. Por exemplo, essa sequência de palavras todas aqui que nós fizemos, essas 4 palavras, ela é um cognato, ou uma família de palavras, porque o radical permanece nessas palavras. Aqui também vogal temática e cognato, essas 3 palavras formam, usando o mesmo exemplo de palavras, slide anterior, um cognato. Eu já sei qual é o radical da palavra escolar, que é escol, e agora eu acho a vogal temática. Se eu sei que o radical vai até o L, e vogal temática no seu conceito é a primeira vogal após o radical, então a vogal temática é a vogal A, ok? E o tema? O tema eu já sei que é a soma do radical com a vogal temática. Então, o tema da palavra escolar é escola, porque eu somei o radical com a vogal temática. Vamos observar no outro exemplo. O radical também eu já conheço, já foi identificado no slide anterior. Agora, a vogal temática é a primeira vogal após o radical. É uma análise simples. Se eu já sei qual é o radical, eu observo qual é a primeira vogal após ele. Essa vogal recebe o nome de vogal temática. E para descobrir o tema, eu junto o radical com a vogal temática. Então, fala é o tema da palavra falaria. Estamos entendendo até aí, pessoal? Vamos seguir, então. Agora eu quero conhecer o que são os afixos. Afixos são elementos secundários que podem ser colocados antes ou podem ser colocados depois do radical. Qual o objetivo? O objetivo é formar novas palavras. Os afixos podem ser prefixos e podem ser também sufixos. Vamos analisar primeiro prefixos. Prefixo, pessoal, é o afixo que é colocado antes do radical, na frente do radical, com o objetivo de modificar a palavra. Vamos a alguns exemplos. Infeliz. Eu tenho o radical aqui, que é feliz, e tenho o elemento in, que foi colocado antes do radical. Então, in mais feliz, eu formo uma nova palavra, que é infeliz. Como essa palavra foi formada? Foi formada a partir do momento que foi acrescentado o prefixo antes do radical. Então, essa palavra recebe um afixo. Que afixo é esse? É o prefixo, porque foi colocado antes do radical. Nesse outro exemplo, eu tenho o radical leal e coloco o prefixo 10 na frente, formando uma nova palavra, desleal. Essa palavra desleal foi formada a partir do momento que eu acrescentei um prefixo, que é o elemento colocado antes do radical. Vamos entender agora a função do sufixo. Sufixo é o elemento que é colocado depois do radical, com o objetivo de modificar o sentido das palavras. Exemplos. Feliz mais sufixo mente forma a palavra felizmente. Leal mais a palavra dade, mais o sufixo dade, forma a palavra lealdade. Então, nessa ocasião aqui, eu utilizei também um afixo, mas dessa vez foi o sufixo, foi o elemento colocado depois do radical. Usando o mesmo exemplo que foi utilizado o prefixo, eu formo palavras diferentes, porque dessa vez foi acrescentado um sufixo, que é o elemento colocado depois do radical. Vamos às desinências. Desinências, pessoal, são elementos colocados no final dos vocábulos com que objetivo? De indicar aspectos gramaticais. As desinências podem ser nominais ou podem ser verbal. Vamos analisar primeiro a desinência nominal. Eu tenho um exemplo, a palavra meninos. O radical eu já identifiquei. Se eu fizesse um cognato, eu poderia fazer o quê? Meninice, meninada, menina. E a partir daí eu faria uma análise e iria identificar que o radical é menin. Eu já sei qual é o radical. Agora eu quero entender qual é a função desse O e qual é a função desse S, desse substantivo. O O determina o gênero masculino. Se fosse o A, seria gênero feminino. Quando eu tenho S, eu sei que esse S, nessa palavra, indica que ela está no plural. Se eu não tivesse o S, essa palavra estaria no singular. Essa é a análise que é feita quando nós temos um nominal, que pode ser um substantivo ou pode ser um adjetivo. Se solicitar alguma questão que você identifique as desinências das palavras e a palavra for nominal, é essa análise que você irá realizar na palavra. Agora, se for um verbo, se for verbal, aí a análise é um pouco mais criteriosa. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de viajassem.
Em viajar-se, o radical é viagem, até o J, tá bom? Eu poderia fazer também a mesma análise que eu fiz aqui, viajaria, viajarei, viajamos. Eu iria perceber que a parte inalterada da palavra seria essa. Então, essa parte aqui é o meu radical. A vogal temática é a primeira vogal após o radical. Pronto, já achei minha vogal temática, porque aqui se trata de um verbo. Esse verbo não vai ter gênero, tá bom? O SS, que se encontra aqui nessa terminação do verbo, ele serve para me indicar o tempo. Qual é o tempo de viajar-se? É o tempo passado, o tempo pretérito. E também do modo subjuntivo, que é o modo da incerteza, da dúvida. Já o M no final permite que eu conjugue o verbo. Quando eu conjugo o verbo, eu percebo que ele está na terceira pessoa do plural, que é eles. Eles viajassem. Ok, pessoal? Essa é a análise nominal, essa é a análise verbal, quando se pede desinências. Chegamos até o final desse momento inicial de nossa aula a respeito da estrutura das palavras. São conceitos muito importantes que vão auxiliar no estudo dos assuntos que virão. Se você consegue aprender o que é radical, você vai ter uma facilidade de entender os próximos conteúdos. Páginas para atividade de casa. Página 13, página 14, página 15, 16 e 17. Nossa, professor, tudo isso? Pessoal, como eu falei com vocês, eu vou exigir pela manhã que vocês façam aquela atividade de caderno que eu vou passar, tá bom? Essa atividade de casa, você pode fazer no decorrer da semana. Você pode fazer a página 13 à tarde, página 14 e 15 você pode fazer amanhã. A 16 você pode fazer no final de semana, antes de tirar um cochilo ou até antes de dormir. E a 17 você pode fazer na segunda-feira, final de tarde. E aí, quando chegar na terça-feira que vem, você vai me entregar todas essas atividades feitas, certo? É assim que funciona. Você tem tempo para isso e essa unidade é bem curta. Então, vamos caprichar e manter a mente ocupada com coisas boas, estudos, tá bom, pessoal? Se ficar qualquer dúvida, você já sabe, né? Pode tirar dúvidas pelo WhatsApp até 11h40 nos dias do professor. Ok, gente? Com certeza ficou alguma dúvida aí que esse conteúdo é diferente para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.